Olá. Para quem está aí na batalha dos concursos públicos, lembrem que o canal Mudo dos Concursos está sempre aqui. É um ótimo espaço de apoio e informação. Hoje a gente continua a nossa série sobre remédios constitucionais. É a parte 3 e o foco total vai ser no habeas data. Vamos investigar o que ele é, onde está na lei, como funciona no dia a dia, olhando para o material que a gente recebeu. Vamos lá desvendar isso. Para a gente começar, assim, o que exatamente as fontes explicam que é o habeas data? Qual é a ideia principal dele? Olha, ele é basicamente um instrumento, né? Um remédio constitucional. A finalidade é proteger o direito da pessoa, seja física ou jurídica, de acessar as próprias informações. Ou pedir para corrigir essas informações, sabe? Quando elas estão em bancos de dados do governo ou de entidades que têm um caráter público. Entendi. E a base legal para isso, onde a gente encontra na Constituição? Tá lá no artigo 5º, inciso 72. É bom a gente ler direitinho aqui, ó. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Certo, acesso à informação. Isso. E tem a linha B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E, claro, tem a Lei 9.507 de 97, que detalha mais o processo todo. Um ponto importante que a fonte até destaca. Para entrar com habeas data na justiça, precisa sim de advogado ou defensor público, tá? Anotado. E esse termo caráter público dos bancos de dados? Isso parece chave. A lei define isso para não ter dúvida? Define sim, e bem claro, é o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.507. Ele diz assim, ó: considera-se de caráter público todo o registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Ah, então se a informação pode vazar, digamos assim, ou ser compartilhada. Exato. Se não for para uso exclusivo, interno mesmo do órgão, aí tem caráter público. É essa a lógica. Beleza, entendemos o que é, onde está na lei, mas e na prática? Como é que funciona esse processo segundo a Lei 9.507? Tem prazos definidos? Tem sim, a lei é bem específica quanto a isso. O artigo 2º fala que você faz o requerimento direto para o órgão que tem os dados. Aí esse órgão ele tem 48 horas para decidir, para deferir ou indeferir o pedido. 48 horas. Isso. E depois de decidir, tem mais 24 horas para comunicar essa decisão para quem pediu. Para retificar, para corrigir o dado, o artigo 4º diz que, se comprovar que está errado mesmo, a correção tem que ser feita em, no máximo, 10 dias. 10 dias para corrigir. É. E tem um detalhe bem interessante no parágrafo 2º desse artigo 4º, mesmo que o dado esteja certo, se a pessoa quiser apresentar uma contestação, uma explicação sobre aquele dado, o órgão tem que anotar isso lá junto do registro. Puxa, isso é muito relevante. Então não é só apagar ou corrigir o erro, né? É dar a chance da pessoa contextualizar uma informação que, mesmo verdadeira, talvez precise de uma explicação. E a lei meio que resume os casos de uso no artigo 7º, é isso? Exatamente. O artigo 7º da Lei 9.507 lista as 3 situações em que cabe o habeas data. São elas: 1. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Aquilo que já falamos, né? Que estão em registro ou banco de dados governamental ou de caráter público. Certo. A primeira é o acesso. Isso. A segunda: 2. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. E a terceira? Aquela da anotação. Justamente. 3. Para a anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Fecha bem as possibilidades. Além desse funcionamento básico, o material que a gente está analisando traz umas observações importantes, umas dicas práticas. Quais são esses pontos para ficar ligado? Sim, tem uns detalhes que fazem toda a diferença na prática. O primeiro, super importante, vem lá da súmula 2 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ela diz basicamente:
Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Ah, então tem que tentar primeiro administrativamente. Exato. Precisa pedir informação para o órgão e ele tem que negar ou simplesmente não responder no prazo legal. Sem essa recusa prévia comprovada, o habeas data nem é aceito na justiça. É um requisito. Entendido. Essa recusa é fundamental. E ligado a isso, quem é que pode entrar com essa ação? É qualquer um? Não, a regra é que é uma ação personalíssima, ou seja, em princípio, só a própria pessoa, o titular dos dados, pode impetrar o habeas data. Só a pessoa interessada. Com a ação para defender o interesse do falecido relacionado a esses dados. É uma exceção específica. Interessante essa exceção para o cônjuge. E pensando no lado prático, tem custo para entrar com habeas data? Tem prazo para não perder o direito? Então, quanto a custo, a ação em si é gratuita, não tem custas judiciais, o que é ótimo. Mas, como a gente já falou, precisa de advogado ou defensor público, né? Então, pode ter o custo dos honorários ou a necessidade de ir atrás da defensoria. Certo, gratuita ação, mas não necessariamente o processo todo por causa do advogado. Exato. E sobre prazo, outro ponto muito relevante. Não existe prazo de decadência ou prescrição para o habeas data. O direito de acessar e corrigir seus dados não se perde com o tempo. Você pode pedir a qualquer momento. Isso é bom saber. E para não confundir, como é que as fontes diferenciam o habeas data de outro remédio que todo mundo ouve falar, o mandado de segurança? A diferença está bem na finalidade, sabe? Se o que a pessoa quer é uma certidão específica ou só dar uma olhada num processo, no documento administrativo, aí o caminho é o mandado de segurança. Entendi. Tipo, ver um processo ou pegar um documento. Isso. Já o habeas data, ele é focado, ele é específico para a informação pessoal do impetrante que está registrada num banco de dados. É para acessar essa informação, corrigir ou fazer aquela anotação que a gente comentou. São focos diferentes. Perfeito, ficou bem claro. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu nessa nossa conversa sobre o habeas data, é um direito fundamental, está lá na Constituição, tem lei própria, a 9.507 de 97, Exatamente. gratuita, mas precisa de advogado defensor, Não tem prazo para entrar? não tem prazo e as finalidades são bem específicas, aquelas 3 do artigo 7º da lei, que o diferenciam do mandado de segurança. Acho que esses são os pontos-chave. Ótimo, essa análise detalhada ajuda muito a entender o alcance e a importância do habeas data, né? Fica alguma reflexão final para quem está ouvindo a gente? Olha, uma coisa que me faz pensar é, hoje em dia, com essa quantidade absurda de dados pessoais que são coletados, né, pelo governo, por empresas que prestam serviço público, tudo digitalizado. Será que o habeas data, do jeito que ele está hoje, ele consegue ser uma ferramenta realmente ágil, realmente eficaz, para o cidadão comum ter controle sobre a própria pegada digital e garantir que as informações sobre ele estão corretas? Fica essa questão, né? Uma provocação excelente para a gente pensar mesmo. E pessoal, não esqueçam de conferir o canal Mundo dos Concursos. Lá tem mais dicas e materiais para ajudar na preparação. A gente se encontra na nossa próxima exploração.